Dios les bendiga. Tengo la sensación de que no nos vamos a poder entender mucho. Cuando escucho hablar en portugués, casi no entiendo. Y claro, no he sido muy ágil para los idiomas. No es mi habilidad. He intentado varias veces estudiar algunos idiomas: inglés, hebreo, griego, pero me ha sido un poco, mejor dicho, bastante difícil. Pero yo espero que me puedan entender lo que quiero transmitir en esta mañana. Yo sé que por sobre todo es el Espíritu Santo el que nos ayuda, y más en estas circunstancias. Vamos a tener unos 20 minutos y terminamos. Y bueno, ya habrá otro tiempo, Dios mediante. Yo quiero leer en Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Gálatas 1, 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu presencia y por permitirnos estar aquí en Brasil para dar testimonio del evangelio de que Jesús es el Cristo, para proclamar esta verdad en esta gran nación. Gracias por permitirnos llegar a este lugar y encontrarnos con este grupo de personas para recibir esta palabra. Pedimos que mediante el poder del Espíritu Santo sea revelado a cada corazón el misterio del evangelio, y que esta iglesia pueda ser usada para salvar esta nación, y no solo para salvar a Brasil, sino para salvar a Latinoamérica y para salvar al mundo. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Eles estão pedindo para ser uma tradução
tradução, porque eles estão pedindo para que eu haga a tradução que eles não compreendem bem, tá bem? Então agarra este, ok? Tá bem? Eu vou fazer a tradução de você, okay. Tá bem? Bueno. Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos tentar traduzir para facilitar para você, ok? Pablo está sorprendido Paulo está surpreendido de que en muy corto tiempo la iglesia en Galacia perdió el evangelio original. porque em tão curto tempo a igreja de Gálatas perdeu a essência do evangelho Y que ya están siguiendo otro evangelio. e já estão seguindo outro evangelho. Pablo dice que no hay otro evangelio, Paulo está dizendo não existe outro evangelho, sino que el evangelio verdadero ha sido pervertido por algunas personas. senão que o verdadeiro evangelho foi pervertido por algumas pessoas. Y esto preocupa seriamente al apóstol. O apóstolo está seriamente preocupado por causa disso. Y también él condena enérgicamente este evangelio que ha venido surgiendo en la iglesia. E ele condena veementemente esse evangelho que surgiu no meio da igreja. Es que es verdaderamente preocupante cuando el evangelio original se pierde en la iglesia. É muito preocupante quando o verdadeiro evangelho deixa de ser pregado, vivido dentro da igreja. Hoy se están predicando muchas cosas por todo el mundo. Hoje se prega muitas coisas por todas as igrejas, por todo o mundo. Se están diciendo muchas cosas en las iglesias. Se estão falando muitas coisas aí pelas igrejas. Se está usando la Biblia para predicar de muchos temas. A Bíblia é usada para falar de muitos temas. Pero el verdadero tema de la Biblia ha desaparecido. Pois o verdadeiro tema da Bíblia se perdeu, desapareceu. Ya hemos escuchado que la Biblia vino para decirnos una sola cosa: Já escutamos hoje que a Bíblia veio para nos ensinar, para nos explicar uma só coisa. que Jesús es el Cristo. Que Jesus é o Cristo. Que ese es el único tema de la Biblia. Que esse deve ser o único tema da Bíblia. Pero es el único tema que hoy no se está predicando en el mundo. E infelizmente é o único tema que não se prega pelo mundo. Yo he sido pastor por 40 años Eu sou pastor, prego há 40 anos. y he ayudado a fundar más de 500 iglesias en Colombia y otras naciones. Já ajudei a fundar mais de 500 igrejas na Colômbia e por todo o mundo. Y estudié teología en grados altos. E estudei teologia em muitos lugares. Y fui director de una institución teológica en Colombia por varios años. E na Colômbia eu fui diretor de uma instituição teológica por muitos anos. Y la ayudé a fundar en 6 naciones suramericanas. E já ajudei a fundar em 6 nações americanas. Pero fui sorprendido hace un año E fui surpreendido há ano mais ou menos. que yo no conocía el verdadero evangelio. Eu não conhecia o verdadeiro evangelho. 40 años había predicado otras cosas. 40 anos pregando outras coisas. Sin darme cuenta estaba dirigiendo a la gente a otro lugar con la Biblia en la mano. Sem perceber, com a Bíblia na mão, estava dirigindo as pessoas para outros lugares. ¿Y por qué ocurre todo esto? Por que acontecem essas coisas? Porque los pastores fuimos criados por instituciones que no conocían el evangelio. Porque muitos pastores, como eu, fui criado por instituições que não conhecem o verdadeiro. Es que yo nunca escuché hablar de nadie de que Jesús era el Cristo y que es el único tema de la Biblia. Eu nunca vi escutado falar que Jesus é o Cristo e que esse é o tema central da Bíblia. Yo tuve profesores de teología de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica, y a ninguno le escuché predicar que Jesús es el Cristo. Meus professores na faculdade teológica nunca me falaram verdadeiramente que Jesus é o Cristo. Y a todos mis mentores ministeriales nunca les escuché decir con la Biblia en la mano de que Jesús es el Cristo. E os seus mentores, com a Bíblia na mão, nunca me falaram que Jesus é o Cristo. Y tampoco de todos los colegas ministeriales con quien tuve relación en Colombia y otras naciones, tampoco les escuché decir con la Biblia en la mano de que Jesús es el Cristo. E os meus colegas de ministério com a Bíblia na mão, eu nunca escutei eles me falarem que Jesus é o Cristo. Yo soy escritor y he publicado varios libros. Eu sou escritor, já publiquei muitos livros. Inclusive publiqué un libro que se llama El Camino Perdido. Inclusive eu publiquei um livro que se chama Caminho Perdido. Y yo no conocía el camino.
E eu não conhecia o caminho. Yo hablé de otras cosas en ese libro menos del verdadero camino. Eu hablei de muitas coisas nesse livro, menos do verdadeiro caminho. Pero es que no podía hablar de que Jesús es el Cristo porque no lo conocía. Eu não podia falar que Jesus é o Cristo porque eu não sabia, não conhecia. Pero es que no es el único que le pasó esto. Eu não sou a única pessoa que aconteceu isso. Pablo estaba en la misma condición. Paulo estava na mesma condição. Apolos estaba en la misma condición. Apolo estava na mesma condição. La nación de Israel estaba en la misma condición. A nação de Israel estava na mesma condição. Todos conocedores de la palabra de Dios o de la Biblia. Todos conheciam a palavra de Deus e a Bíblia. Pero habían perdido por completo el núcleo de las Sagradas Escrituras. Porém, eles perderam o núcleo das Sagradas Escrituras. Toda la Biblia vino para enseñarnos y revelarnos que Jesús es el Cristo. Toda a Bíblia veio para nos ensinar e revelar que Jesus é o Cristo. Todos los 66 libros de la Biblia vinieron para que yo crea que Jesús es el Cristo. Os 66 livros da Bíblia veio para revelar que Jesus é o Cristo. El Antiguo Testamento es la promesa de Jesús el Cristo. O Antigo Testamento é a promessa que Jesus é o Cristo. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. O Novo Testamento é a realidade, o cumprimento dessa promessa. El Antiguo Testamento nos dijo que Jesús el Cristo vendría. O Antigo Testamento fala que Jesus veria. Y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino y que Él vuelve. E o Novo Testamento diz que ele já veio e que ele voltará. La Biblia no habla de otra cosa. A Bíblia não fala de outra coisa. La Biblia no para de hablar de que Jesús es el Cristo. A Bíblia constantemente fala que Jesus é o Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos está revelando al Mesías, al Cristo. O Antigo Testamento nos revela que Jesus é o Messias, o Cristo. Y el Nuevo Testamento es la continuidad de esa revelación. E o Novo Testamento continua revelando que Jesus é o Cristo. Pero eso es lo que no se está predicando hoy en el mundo. Porém, lamentavelmente, não é o que se prega por todo mundo. Porque Satanás ha robado el núcleo de las Sagradas Escrituras a los predicadores. Satanás fez com que os pregadores deixassem de falar do núcleo da Bíblia. Y si el predicador pierde el núcleo de las Sagradas Escrituras, entonces no lo puede revelar a la iglesia. Se o pregador perde o núcleo das Sagradas Escrituras, ele não pode comunicar à igreja. Y si la iglesia no conoce el núcleo de las Sagradas Escrituras, no lo puede revelar al mundo. E se a igreja não conhece o núcleo das Sagradas Escrituras, ele também não pode falar para o mundo aí afora. Entonces el verdadero problema del mundo comienza en el púlpito. O verdadeiro problema do mundo então começa aqui no púlpito. Porque no se está enseñando que Jesús es el Cristo. Porque não se está revelando, mostrando para as pessoas que Jesus é o Cristo. Hoy hay congregaciones en las naciones, congregaciones muy grandes. Hoje existem igrejas enormes, grandes, Tienen muchísima gente. tem muita gente. Pero nadie conoce que Jesús es el Cristo. Porém, eles não sabem que Jesus é o Cristo. Si vamos a esas congregaciones enormes Se vamos a essas igrejas enormes y les preguntamos a 20 personas si ellos conocen que Jesús es el Cristo, con toda seguridad no lo saben. se perguntarmos para as pessoas que estão ali se elas sabem que Jesus é o Cristo, elas não sabem. Y entonces el asunto no es reunir mucha gente Então, o importante não é reunir muita gente para enseñarles muchos temas de la Biblia, para ensinar, para explicar muitos temas da Bíblia, sino es ver cuántas personas estamos enseñando con la Biblia que Jesús es el Cristo. senão sabemos que verdadeiramente quantas pessoas estamos ensinando que Jesus é o Cristo. Jesús dijo que la verdadera iglesia es la que está fundada sobre esa roca, Jesus disse que a verdadeira igreja está fundada sobre la revelación de que Jesús es el Cristo. sobre essa revelação de que Jesus é o Cristo. Él dijo que hay iglesias que están sobre arena, Ele falou que existem igrejas que estão sobre areia, que están fundamentadas sobre muchos temas y muchas cosas de la Biblia, pero no sobre la roca que revela la Biblia. estão fundamentadas em muitos temas da Bíblia, porém não no tema central que Jesus é a pedra angular. Entonces lo que hoy se necesita urgentemente en el mundo es que los pastores prediquemos con la Biblia que Jesús es el Cristo, O que o mundo precisa hoje é que nós preguemos que Jesus é o Cristo, que enseñemos profundamente a la gente a creer que Jesús es el Cristo. que nós ensinemos as pessoas que Jesus é o Cristo. En Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios el único verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado.
João 17 nos ensina que nós temos que conhecer que Jesus é o verdadeiro Cristo. Si no estamos predicando con la Biblia que Jesús es el Cristo, estamos fallando en lo principal del ministerio. Se nós não pregarmos que Jesus, de acordo com a Bíblia, é o Cristo, estamos falhando na nossa pregação. Y estamos edificando la iglesia sobre arena. E estamos edificando a igreja sobre areia. Y ya el Señor dijo que todo lo que está sobre arena caerá. E tudo que é construído sobre areia cai. Y eso es lo que hemos visto por el mundo en nuestros días. E lamentavelmente é o que nós vemos hoje pelo mundo afora. Que la iglesia está cayendo. Que a igreja está caindo. Y aunque hay mega iglesias, pero están cayendo. Ainda que existam grandes igrejas, elas estão caindo. Porque si no estamos enseñando con la Biblia que Jesús es el Cristo, estamos fracasando. Se não ensinarmos que, de acordo com a Bíblia, Jesus é o Cristo, estamos falhando. Y no somos verdaderos pastores. E não somos verdadeiros Y pastores. no somos verdadera iglesia. E não somos verdadeiros. Y no somos verdaderos ministros de Dios. Não somos verdadeiros ministros de Porque esta Biblia vino para revelar que Jesús es el Cristo. Deus. E a Bíblia veio para revelar que Jesus é o Todos los 66 libros de la Biblia vinieron para decirnos que Jesús es el Cristo. A Bíblia por completo, 66 livros revelam que Jesus é o Cristo. Ya lo leímos en Juan 20:31. Já lemos João 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. A Bíblia está escrita para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo e que fôssemos salvos pelo seu nome. Entonces, si no predicamos el único tema de la Biblia, estamos contraviniendo las Sagradas Escrituras. Se não pregarmos o verdadeiro evangelho que diz as Escrituras, estamos indo contra da Bíblia. Los predicadores de la Biblia no podemos estar en contra de la conclusión de la Biblia. Não podemos ir contra o que a Bíblia diz. La Biblia concluye de que Jesús es el Cristo. A Bíblia conclui que Jesus é o Cristo. Esa es la conclusión de todas las Sagradas Escrituras. Esse é o tema central de toda a Bíblia. Y la Biblia es la autoridad sobre el predicador. E a Bíblia é a autoridade sobre nós, os pregadores. Entonces el predicador no puede estar en contravía con las Sagradas Escrituras. Então nós não podemos pregar contra o que a Bíblia diz. Si la conclusión de la Biblia es que Jesús es el Cristo, esa debe ser la conclusión del predicador. Se o tema central da Bíblia é que Jesus é o Cristo, esse deve ser o tema central das nossas pregações. Yo usé más la Biblia 40 años. Estudei a Bíblia por 40 anos. Se pueden levantar iglesias grandes sin el Evangelio de la Biblia, Pode levantar muitas igrejas grandes sem o Evangelho. pero todo eso caerá. Porém, tudo isso um dia vai cair. Se pueden fundar 500 iglesias como lo hicimos nosotros sin el Evangelio de la Biblia. Eu posso fundar 500 igrejas como fundei sem o verdadeiro Evangelho da Bíblia. Y se pueden levantar muchos ministros, criar muchos ministros sin el Evangelio de la Biblia. Pode-se preparar muitos pregadores, muitos ministros sem o Evangelho da Bíblia. Yo estoy muy agradecido con Dios que me haya revelado esta palabra antes de ir a la muerte. Eu sou agradecido a Deus por ter sido revelado a mim antes da morte esse verdadeiro. Porque yo soy responsable no solamente de mi vida, sino de mi familia y de mucha gente. Porque eu sou responsável da minha vida e também da vida da minha Yo família. puedo estar mandando gente al infierno con la misma Biblia. Não posso mandar as pessoas para o inferno usando a Bíblia. Entonces yo estoy muy agradecido que Dios me haya revelado esta palabra. Eu sou grato a Deus por ter revelado a mim essa palavra. Y es la única razón por que estoy aquí en Brasil. É a única razão pela qual estou aqui no Brasil. Es para ayudar a traer esta palabra de Dios a esta nación. Para ajudar a levar o verdadeiro evangelho a toda essa nação. Nosotros sabemos que aquí hay personas que Dios tiene preparadas desde la fundación del mundo para recibir esta palabra y para salvar esta nación y salvar al mundo. Aqui no nosso meio hoje, nesta manhã, nesta tarde, tem aquelas pessoas que Deus vai usar para salvar o Brasil, salvar o mundo. Y nosotros vinimos buscando a esas personas. E nós viemos aqui para ajudar a buscar essas pessoas. Y nos estamos fijando en ustedes a ver si ustedes son esas personas E olhando para vocês, nós queremos que vocês são essas que verdaderamente van a abrazar esta palabra de Dios para salvar esta gran nación. que vão abraçar, receber esse evangelho para poder salvar. Pero no solo para salvar esta nación, sino para salvar a Latinoamérica. Não somente para salvar o Brasil, mas para salvar a Latinoamérica. Pero no solo para salvar a Latinoamérica, sino para salvar al mundo entero. Não somente para salvar a América Latina, mas o mundo inteiro. Estarán aquí esas personas Será que você é uma dessas pessoas que van a abrazar esta palabra, que vai receber essa palavra que van a recibir esta palabra de Dios en el corazón? no seu coração?
Por eso estamos aquí en esta nación. É por isso que nós estamos aqui no Brasil. Y esta tarde vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. E agora pela tarde vamos seguir. Vamos a seguir profundizando sobre este misterio de que Jesús es el Cristo, que es no el centro de la Biblia, sino el todo de la Biblia. Vamos seguir aprofundando, vamos nos aprofundizar, não existe essa palavra em português. Porque no es, Vamos entrar fundo no que diz, no núcleo da palavra de Deus. porque no estamos enseñando a dar un mensaje cristocéntrico, Não estamos ensinando vocês uma mensagem cristocêntrica, sino a predicar el único mensaje que la Biblia tiene de que Jesús es el Cristo. senão a pregar a única mensagem que a Bíblia diz que Jesus é o Cristo. Y fue el mensaje de los profetas y los patriarcas. Foi a mensagem dos profetas e dos patriarcas. Y fue el mensaje del mismo Señor Jesús el Cristo. Foi a mensagem de Jesus, o Cristo. Él les dijo a los fariseos de su época: Ele disse aos fariseus da sua si época: ustedes no creen que yo soy el Cristo, se vocês não creem que eu sou o Cristo, en sus pecados morirán. em seus pecados vocês vão morrer. Y ese fue el mensaje de los apóstoles E essa foi a mensagem dos apóstolos y de la iglesia primitiva. da igreja primitiva. Por eso Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Por isso que Atos capítulo 5 fala claramente que todos os dias eles pregavam em casa, na igreja, no templo, tudo quanto é lugar. Ese es un resumen de lo que hacía la iglesia primitiva con los apóstoles. Esse é um resumo do que fazia a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Es gravísimo que un futbolista lo único que no puede hacer es jugar bien el fútbol, O único que um grande jogador de futebol não pode fazer é deixar de jogar futebol. o que un chef lo único que no puede hacer es cocinar bien, O que um chefe de cozinha não pode fazer é cozinhar bem. o que un cantante lo único que no puede hacer es cantar bien, O que um cantor o único que não pode fazer é cantar bem. y que un predicador de la Biblia no pueda predicar el único mensaje de la Biblia. O que um pregador não possa pregar o único evangelho da Bíblia. Y por eso se va a predicar otras cosas. Por isso vai pregar outras coisas. Los púlpitos están saturados de muchos mensajes, Os púlpitos estão cheios de muitas mensagens. pero el único mensaje de la Biblia se ha desaparecido del mundo entero. E a verdadeira mensagem da Bíblia está se desaparecendo de todos. Les agradezco la atención y esta tarde nos vemos. Agradeço a atenção de vocês e à tarde a gente se vê novamente. Muchas gracias. Que Deus nos abençoe. Gloria a Dios. Te lo regalo.